Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, como vai você? Espero que esteja tudo dentro dos conformes, conforme se diz no dito popular. Bem, hoje eu vou falar sobre um tema que diz respeito às religiões e seus ensinos. Mas para iniciar esse assunto, diante de uma quantidade enorme de segmentos religiosos, eu afirmo que considero a melhor religião aquela que encaminha o homem para Deus. Até porque a destinação do homem é atingir a perfeição espiritual, para viver a vida eterna com a presença de Deus. O que foi dito por Jesus nas entrelinhas de seus ensinamentos. E a vinda dele a este mundo foi para dar luz a esse processo e, consequentemente, salvar a humanidade do abismo espiritual para o qual estava se encaminhando. Portanto, o Cristo veio trazer luz para a estrada da vida e tirar o homem da perdição, ou melhor, veio tirar o mundo do atraso espiritual em que se encontrava e mostrar o caminho que deveria ser percorrido em direção a Deus. Porque todos nós temos esse dever por vontade do Criador do Universo. E neste caso, para ser enfático nesse propósito e facilitar esse entendimento, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. E disse mais ainda: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Coisa legal essa, não foi mesmo? Bem, ele passou 3 anos no mundo em missão, até que chegou o momento de seu retorno para o mundo espiritual. Então, desde esse tempo em que ele se foi até a presente data, surgiram inúmeras religiões como vertentes do cristianismo, cada uma simbolizando um entendimento particular na interpretação da Bíblia, além de que adotaram ou criaram novas literaturas religiosas com a representação de outros personagens históricos criados ou tornados representativos de suas crenças, para então passarem a pregar uma ordem evangélica de cunho próprio e de conformidade com as suas conveniências, entendimentos e com mais ênfase de acordo com seus interesses de cunho religioso, político e ou materiais. E neste caso específico, o dízimo passou a ser a principal referência, conforme, obviamente, as conveniências de cada segmento, tendo como foco as chamadas ovelhas do rebanho, chamado humanidade. Entretanto, o que eu verdadeiramente chamo a atenção não é para a quantidade de religiões, mas sim para o que elas ensinam a seus fiéis, porque o motivo principal da vinda de Jesus a este mundo foi, como já disse, ensinar o caminho que a humanidade deveria seguir de forma prática e direta, sem enrolação, para alcançar o objetivo maior, que é a perfeição espiritual e, consequentemente, passar a conviver na presença de Deus. Então, será que todos esses segmentos religiosos cumprem com este objetivo? É algo para se pensar. Por outro lado, algumas religiões assumem ser donas exclusivas da verdade e que somente seguindo os seus
ensinamentos, os homens podem alcançar a vida futura, como se Deus fizesse a escolha por alguma religião. Claro que não. Todas adotam posturas e formas próprias de ensinamentos, impõem condicionamentos, o que é grave, estabelecem regras de convivências e restrições de uso de suas dependências. Em alguns casos, até adotam punições quando o chamado código de ética delas não é observado. Tudo isso para se atingir objetivos relacionados com seus próprios interesses. Já Jesus foi muito simplório para dizer ao homem o que ele necessitava fazer para seguir em direção a Deus. De todos os seus ensinamentos, na passagem da parábola do bom samaritano, ele foi taxativo, claro, quanto ao que o homem deve fazer para seguir em direção a Deus. Ele foi simplesmente direto ao assunto, sem delongas, quando foi perguntado por um fariseu sobre o que devia fazer para se ganhar a vida eterna, submetendo-se aí, ou melhor, subentendendo-se aí a vida eterna como a felicidade eterna na vida futura. Ele, Jesus, simplesmente respondeu dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E completou, dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Simples assim. Ou seja, ele foi claro e preciso, dizendo que tudo que está escrito na Bíblia e tudo que foi anunciado pelos profetas, do ponto de vista de regra de conduta, ética e moral evangélica, tudo está abrangido por esses 2 mandamentos. E Jesus, para ilustrar como será esse amor ao próximo, ele contou a parábola do bom samaritano, na qual ficou muito exemplificado por ele que, se o homem agir ou comportar-se fora da caridade, não terá salvação. Simples assim. Em suma, quer dizer Jesus que o homem, praticando esses 2 mandamentos, estaria salvo e se encaminhando para viver a verdadeira felicidade eterna com a presença de Deus. Mas você pode estar querendo me perguntar agora, dizendo: Humberto, por que o homem praticando apenas esses 2 mandamentos, eles seriam suficientes para o homem ganhar a felicidade eterna? E a resposta é muito simples. Quando o homem ama a Deus de verdade, não existe nele a face da maldade. Quando o homem ama o próximo como a si mesmo, e não se deve entender que o próximo é somente os parentes, pais, cônjuges, irmãos, amigos, etc., mas qualquer um filho de Deus neste mundo. Nesses casos, esse amor ao próximo, quando o homem tem esse amor ao próximo, somente o bem prospera nas suas ações. O mal não existe. Por outro lado, é importante esclarecer que o amor que aqui se prega não é o amor material, não é o amor carnal, nem tampouco é aquele que é medido pelos interesses pessoais ou pelo tamanho da amizade ou consideração que umas pessoas têm pelas outras.
e que se nutre na reunião entre amigos, por exemplo, pelo prazer de estar juntos, ou ainda aquele interesse que atiça a libido. Não, absolutamente não. Não é a esse amor que me refiro, mas é aquele pelo qual se desperta o interesse e a satisfação em ajudar o outrem. E mais ainda, pelo bem que se faz ao outro, sob qualquer aspecto, em qualquer circunstância da vida. Também devemos considerar que quando se ama de verdade, do fundo do coração, seja quem for que se apresente, conhecido ou não, independentemente de sua condição social, raça, crença, sexo, idade, opção por gênero, culto de opinião, etc., o homem sempre age seguindo os princípios de caridade para com o próximo, inclusive com disposição para perdoar ofensas recebidas das mais penosas. O homem sempre está disposto a tolerar a fraqueza do outro, além de não olhar os defeitos de ninguém, e sempre eleva o pensamento a Deus pelo ofensor, sem se magoar diante de qualquer ofensa. O homem que ama, segundo esses preceitos, sempre está em paz consigo mesmo, e assim dissemina paz ao seu redor e para o mundo. Jamais alimenta a inveja, a raiva, o ódio, o egoísmo e o disse-me-disse contra alguém, bem como, em qualquer circunstância, sempre age com benevolência, tolerância, indulgência, paciência e respeitando os princípios de igualdade éticos e morais. Lembremos-nos da hora suprema de Jesus, após ele ter sido injuriado, ter sofrido os mais penosos açoites, ter sido pregado na cruz, e nos momentos finais de sua vida, depois de ter sido vítima de zombarias, ter sido ferido com pontas de lanças, como se isso já não bastasse, o quanto ele já tinha sofrido, ele, na sua maior prova de amor e de perdão, para com todos aqueles que lhe protagonizaram tantos sofrimentos, levantou a cabeça para os céus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, que grandeza de espírito! Esta foi a maior lição de amor e de perdão para o mundo. E a grandeza de Jesus está não só em seus ensinos, mas, sobretudo, em seus exemplos, na prática do que ensinou. Portanto, se uma religião se enquadra dentro desses princípios, que são inerentes ao que Jesus ensinou, ótimo! Parabéns! Ela é uma religião verdadeira, independentemente do formato de seus ensinos. Senão, é mais uma do mesmo. Não é mais que uma denominação doutrinária. Hasta la vista, minha querida irmã e meu querido irmão. E não esqueça de deixar o seu comentário logo embaixo de sua tela, que eu o responderei com muito prazer.